Olá, bem-vindos a mais um episódio, o último de 2022, do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de terça-feira, 20 de dezembro de 2022, razão pela qual desde já lhes desejamos boas festas. Chegamos ao fim do ano e é tempo de balanço. O formato do podcast neste episódio é ligeiramente diferente. Vamos reunir 4 jornalistas da secção internacional do Expresso para destacar assuntos e aspectos que lhes chamaram a atenção nas voltas que o mundo deu ao longo dos últimos 365 dias. Parece incontornável para todos, julgando pelas escolhas de vários órgãos de comunicação internacionais, incluindo o Expresso, que tem a tradição democrática de fazer uma votação anual com as figuras e os acontecimentos do ano, que a guerra da Ucrânia foi algo que marcou 2022 de forma indelével e se projeta para 2023. E é por esse motivo que vamos começar por aí. Apresento primeiro o painel que está aqui no estúdio. Temos a Ana França. Olá, Ana. Olá. A Manuela Gosta Soares. Olá, Manuela. Olá. A Cristina Pérez. Olá, Cristina. Viva. E em direto da Relação de Matosinhos, a Salomé Fernandes. Olá, Salomé. Olá. A edição técnica deste episódio cabe ao João Martins e a conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ana, explica-nos porque é que a guerra da Ucrânia é realmente o acontecimento do ano. Ou melhor, acho que todos sabemos que é, mas tu vais falar-nos um pouco sobre isso. Sim, a guerra da Ucrânia é importante. Acho que podíamos todos escolher aqui dezenas de razões e lembrar-nos todos de razões pelas quais que poderiam explicar, não é, a importância da guerra da Ucrânia. Desde o fervor pró-NATO que se descobriu nos países escandinavos, considerados pacifistas até aqui, até à necessidade de redesenhar totalmente as cadeias de abastecimento de energia que agora todos temos que pensar, não é? Onde é que vamos buscar o gás e o petróleo, o que nos pode levar, obviamente, a tornarmos dependentes de outros países que em pouco ou nada diferem da Rússia nas suas credenciais democráticas ou falta delas, porque estarmos a afastar da Rússia em termos de abastecimento não quer dizer que não tenhamos outros problemas futuros com outros fornecedores. Portanto, já isso chegaria para ser super importante, porque a energia, o petróleo e o gás obviamente define muitas das relações hoje em dia entre países. Mas fora isso, eu acho que a guerra na Ucrânia tem um simbolismo muito óbvio que volta a mergulhar o mundo numa dicotomia leste-oeste, que para a minha geração é uma coisa dos livros de Graham Greene e de Le Carré e de 007. Eu não tenho qualquer memória de um mundo tão dividido, apesar de, claro, os Estados Unidos, falamos muitas vezes das trincheiras entre republicanos e democratas e o Brexit que dividiu o Reino Unido a meio, e estamos sempre a falar dessas polarizações, mas isto é uma polarização mundial que eu só me lembro de ler nos livros de história sobre a Guerra Fria, claro que é o que eu estou a falar. E as dicotomias raramente trazem algo de bom. Estas construções manicaístas de que agora nos impõem as narrativas dos mídia não são saudáveis. Todos maus de um lado, todos os bons estão do outro. Eu imagino que os europeus que viveram na Guerra Fria no seu auge também tenham sido bombardeados com alguma da propaganda dos dois lados que nós estamos a ser agora. E quer queiramos, quer não, isso cria dois mundos, não é? Onde, como eu estava a dizer, onde estão os que estão do lado correto da história a oferecer armas e do lado menos correto da história os russos e os seus aliados. E isso não pode trazer nada de bom para o futuro quando quisermos o apaziguamento disto. Dito isto, acho que a guerra da Ucrânia revigorou os valores que no Ocidente considerávamos os nossos. Eu não estou a tentar, não é uma tentativa de superiorização cultural de todo entre Ocidente, Oriente, não é mesmo, mas acho que estávamos habituados a falar do Ocidente como algo em
um pouco, como se diz, a decair, não é? Os valores do Ocidente não eram... Veio a crise económica que mergulhou o mundo todo naquele pior que já aconteceu desde 1929, também o Brexit e o Donald Trump, e acho que falávamos muito de um Ocidente decadente, e isto veio, acho eu, voltámos a pensar a que polo queríamos pertencer, e como já tinha dito, isto pode não ser saudável, mas acho que a Ucrânia deu a toda a gente alguma coisa pela qual lutar, ou uma noção de pertença, a que orla é que pertencemos, e eu acho que é uma facada enorme nas ilusões de grandeza da Rússia, cujo objetivo seria sempre ter uma esfera de influência no leste, e isso não é fácil, porque nós vemos o que é que os países hoje em dia do leste pensam sobre a Rússia, as atitudes que tomaram perante a Rússia, e portanto essa esfera de influência que a Rússia poderia querer voltar a ter como no tempo da Guerra Fria, acho que está francamente em risco, para não dizer já arruinada mesmo. Portanto, acho que a guerra da Ucrânia definiu muito do que vai ser a geopolítica dos próximos anos. É o que eu acho. Muito bem, eu vou se calhar aproveitar para passar a bola à Cristina Pérez, porque o assunto que ela nos traz, não sendo exatamente o mesmo, tem uma ligação clara, como verão, com a guerra, e sem prejuízo de voltarmos a falar da Ucrânia, vou já deixar que seja a Cristina agora a pegar aqui no jogo. Obrigada, Pedro. Eu começo por citar Lars Klingbeil, que não é muito conhecido, mas é o jovem líder do SPD, dos sociais-democratas alemães, que disse, algures no princípio do verão, após quase 80 anos de contenção, a Alemanha deve agora ter um novo papel no sistema internacional. Ora, isto está ligado a um episódio que ficou como uma triste anedota, que foi a oferta imediata de 500 capacetes, de 5 mil capacetes, que passaram a artilharia pesada, portanto, a oferta à Ucrânia, num primeiro momento, assim, uma declaração completamente disparatada, que viria a ser ultrapassada por uma mudança de modus operandi alemão. Da Alemanha, que não é coisa pouca, ou seja, eu sou um bocadinho mais antiga do que a Ana França, portanto lembro-me precisamente do que foi a Europa sob essas duas narrativas completamente divididas. É claro que à distância de Portugal as coisas pareciam todas muito esbatidas, que evidentemente estava absolutamente sob a alçada americana nessa narrativa. Mas eu considero-me uma filha da Guerra Fria, precisamente na dinâmica. O Bloco de Leste, a abertura de Leste, foi de facto uma mudança brutal para a Europa, mesmo a periférica como Portugal. E desse ponto de vista, se havia país que precisava de manter os esqueletos não dentro do armário, porque fizeram imenso para desfazê-los, que foram os alemães, a opção pacifista foi absolutamente clara. É a fundação de um novo país sobre aquela mortandade terrível, que tem uma Constituição toda feita, toda virada para pacifismo. Ou seja, pensar em alemães hoje em dia com mais de 60 anos, a ideia de artilharia pesada, de haver trânsito de artilharia pesada entre o território da Alemanha e da Alemanha, seja do leste da Alemanha, e a Rússia, é absolutamente indesejável e impensável. No entanto, é aquilo que o chanceler alemão, um dia depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, falou no discurso. Ele falou de Zeitenwende. Zeitenwende é a mudança, são os novos tempos que ele anuncia, consubstanciado por um orçamento para a defesa de 100 mil milhões de euros e a garantia expressa de cumprir 2% do orçamento para alinhar os compromissos com a Aliança Atlântica. Isto é absolutamente inédito, é uma viragem brutal. Eu lembro-me perfeitamente da fundação dos Verdes nos anos 80, como se faz hoje em dia, e eles principalmente com os pacifistas colados e atados aos carris dos comboios, portanto numa resistência pacífica
a exigir coisas que se vieram, em muitos casos, a ter como fundamentais, como as alterações climáticas, a indústria pesada e etc. Ou seja, é um país que realmente vira completamente as costas ao passado imediato, inclusivamente o ensino o que se estuda, o que se estudava, o que é proibido, ou seja, o que passa a ser tabu de um dia para o outro, inclusivamente a capacidade de falar com as gerações mais velhas e o silêncio que toda a gente cita. Quem conhece alemães sabe isso perfeitamente, que há umas gerações que ficam em silêncio sobre tudo o que se passou anteriormente. Portanto, esta mudança, esta viragem, ou seja, não é... As pessoas podem ficar contrariadas, mas compreendem que é novamente guerra na Europa e que é preciso agir a isso, e que a Alemanha tem um papel fundamental aí. Portanto, daí esta citação com que eu comecei, ou também pessoas de think tanks alemães com quem eu falei, em que sublinham muito claramente que, por muito contrariados que os alemães estejam, eles apoiaram a atitude do governo, apoiaram o chanceler quando fez esta decisão de envio de artilharia pesada e total apoio à Ucrânia. Para já direi só isto. Deixa-me, antes de passarmos a outras latitudes, queria perguntar a ambas e ao resto do painel, à Manela e à Salomé também, se quiserem responder. A guerra está quase a fazer um ano. Eu dou por certo que vai fazer, ou seja, que não vai resolver-se antes de 24 de fevereiro, que será o primeiro aniversário desta invasão, e gostava de vos perguntar, agora que estamos à beira de entrar em 2023, se vislumbram um final para esta guerra, um formato, qual é a imagem que terá o mapa da Europa, do leste da Europa, quando esta guerra terminar. Eu então não tinha Manela. falado, mas aproveito e assim, eu também acho que a guerra irá fazer um ano e poderá provavelmente 2, infelizmente, mas para haver um final da guerra tem que haver de facto uma vontade efetiva de paz, e tem que haver aquilo que o António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, já apelou, que é é necessário criar condições para negociações de paz. E eu até agora não vejo das várias partes envolvidas, e as várias partes envolvidas estão mais do que a Ucrânia e a Rússia, não vejo nem de uma série de parceiros internacionais que estão envolvidos, não vejo uma vontade efetiva. Não basta ter esse desejo, não vejo uma vontade efetiva de criar condições para negociações de paz, que são a primeira condição para a paz. E a grande vítima de tudo isto não somos nós que estamos a pagar a energia mais cara, nem são mesmo países que têm muito mais problemas com invernos mais duros. A grande vítima de tudo isto é o povo ucraniano, que é quem está de facto a ter... Há 13 milhões de pessoas a viverem na zona do leste da Ucrânia, ainda há 13 milhões de pessoas que lá vivem em condições completamente infra-humanas, há 8 milhões de refugiados fora do país e há cerca de quase 5 milhões de deslocados internos. Por isso essas pessoas são de facto as grandes vítimas deste conflito. E provavelmente do lado em território russo há também muitos russos a viverem ainda pior do que já viveriam, porque nós daí não temos informação. Porque a outra das coisas que a mim me incomoda profundamente nesta guerra é que nós temos muita informação que a certa altura não sabemos se é boa ou má do lado daquilo que é considerado o nosso lado, mas depois não há informação. Há assim umas declarações esparsas de porta-vozes oficiais russos, mas não há de facto informação desse lado. Tem ali a Ana, que esteve na Ucrânia este ano por 2 vezes como enviada do Expresso, a fazer sinal a pedir a palavra. Na verdade era também para concordar com a Manela, porque a escassez de informação fidedigna é de facto um problema. Há imensas teorias da conspiração e que o Guardian só escreve o que a CIA manda e o New York Times também, tudo isso. Claro que eu acredito no que esses jornais escrevem. A questão é que os jornais confiáveis não estão do outro lado. Eu já fiz uma análise pessoal e um bocado existencial sobre isso,
porque as pessoas que eu conheço que tentaram ir, optaram, segundo as informações que tinham do lado de algumas pessoas que conheceram na Rússia, optaram por não ir por questões mesmo de, vamos ver, integridade física, não é? Segurança. As pessoas que eu conheço, que também conheci na Ucrânia, de grandes meios de comunicação social, optaram por não ir, incluindo pessoas que têm alta segurança, mas mesmo alta segurança de ex-combatentes e ex-mossads e coisas assim, que optaram por não ir para a Rússia, incluindo com a potencial cobertura dessas forças de segurança. Portanto, eu não sou ninguém para tentar, não fazia, não sei se o meu papel como jornalista morta no Donbass era assim uma coisa que servisse ao expresso, mas das poucas pessoas, as pessoas que continuam a ir muito perto da linha da frente ou para lá são trabalhadores humanitários. Também não é assim tão justo dizer que a Rússia basicamente mata tudo o que vê à frente, incluindo pessoas que distribuem comida, porque também não é verdade. Há pessoas que têm ido resgatar gente a Bakhmut todos os dias, pessoas ocidentais. Portanto, isso é permitido, ou sei, fecha-se os olhos, os russos também não querem. Eu não acho que, por exemplo, quando se fala fala-se muito de que a transferência de crianças para a Rússia possa eventualmente configurar um crime de genocídio no futuro, quando isto for julgado, porque não é suposto apagar a cultura e a memória de um país, levando as crianças de um conflito para o país que está a invadir. Mas eu não tenho nenhuma informação que me prove que eles estão a fazer algum mal às crianças, ou sequer a torturar em massa ou a matar em massa os ucranianos que tenham escolhido fugir para a Rússia. Escolhido ou sido obrigados pelas circunstâncias da guerra estar a avançar. Não consigo dizer, não tenho ninguém tem que seja exatamente a mesma coisa que a Cristina estava a falar de uma matança enorme, premeditada em massa que aconteceu. Isso não é... Aconteceu no Holodomor, é verdade, isso houve uma intenção. Agora eu não consigo dizer isso. As ligações entre ucranianos e russos são enormes, históricas. O primeiro Estado eslavo de ambos, o Kievan russo, é hoje de onde vem a cultura toda da Bielorrússia, dos ucranianos e dos russos, é a mesma. Portanto, eu acho que há mesmo muita confusão no país, e de pessoas que realmente têm uma ligação com os russos que não conseguem detestá-los ainda hoje com a invasão. É isso que eu ouvi muito no leste, que não percebem. Deve haver alguma coisa que nós não estamos a perceber para os nossos irmãos russos nos estarem a atacar. Não é um dado adquirido que toda a gente odeia os russos, mesmo já agora com a invasão, ou sequer que os mortais sejam todos russos. Isso também não é porque não são. Tu tens várias famílias mistas, claro que sim. Casamentos mistos de ucranianos com russos. Claro que sim, aliás, mesmo. Aquilo foi Claro, o mesmo país e o mesmo país durante muito tempo em que durou a União Soviética, quase, e antes todo disso, o século XX. e antes disso, no Império Russo, claro, há um cruzamento de populações. Por isso aquilo tem uma componente de guerra civil, que é do ponto de vista emocional e do ponto de vista, sim, é muito complicado, que vai ser a construção. Mas a paz também é complicada, porque foi essa a tua primeira pergunta, Pedro, e a história, só a história recente, atenção, mostra-nos que outras tentativas de garantir a paz dos dois lados, por exemplo os memorandos de Budapeste, há muita gente que fala dos acordos de Minsk não terem sido cumpridos pela Ucrânia, mas antes disso já os memorandos de Budapeste, em que o Reino Unido e os Estados Unidos garantiam à Ucrânia que a segurança, caso a Ucrânia entregasse as suas armas nucleares, eram mais de 1000 ogivas que estavam em território ucraniano quando o RSS acabou e a Ucrânia aceitou entregar. O tratado de 1994. E esse tratado também não foi respeitado pela Rússia, porque era uma das partes que assinou o tratado. Depois os acordos de Minsk não foram respeitados, que envolviam coisas como dar uma certa autonomia às províncias no leste, permitir que eles fizessem escolhas dos seus próprios representantes locais e tudo isso, tivessem ou não que ver com a Rússia. E portanto já vamos para trás e observamos as camadas e já há uma data de acordos não cumpridos, e isso não traz confiança a nenhuma das partes para agora. Eu não faço ideia como é que a guerra vai acabar. Sei que o que me disseram na Ucrânia é que o Zelensky teria ou as coisas mudavam radicalmente, ou ele teria muito pouca margem para aceitar qualquer tipo de concessão, porque tens pais e avós e irmãos a morrer na guerra e tudo, e de repente, não, sim, ok, acabamos por aqui, fiquem lá com Mariupol, Donbass, Crimea. Isso não me parece que o povo ucraniano esteja preparado para isso.
Portanto, ele também tem essa pressão. Claro que não faço ideia se quer ou não paz, não sei. Mas tem essa pressão para não aceitar nenhum termo, nada que a Rússia ofereça. E por outro lado temos o Ocidente a querer, não sei se a querer manter esta guerra, mas pelo menos a querer manter a imagem de força, não é? Que está a projetar na Ucrânia. Portanto é muito difícil pensar no fim da guerra. Eu não faço ideia como é que vai acabar. Vou ser um pouco mais básica do que vocês as duas. A não ser que a inteligência artificial invente uma terceira saída, só se sai das guerras com superioridade militar ou com diplomacia, não é? Portanto, neste momento, é verdade, não há um chão diplomático capaz de dialogar e existe a ameaça nuclear. Eu acredito que vá surgir, que se torne evidente o que é que as partes vão ser capazes de negociar. Acredito que neste momento não, antes do final do primeiro inverno não, antes das suspeitas, depois acha-se sempre que nas guerras as coisas melhoram no verão e naquela região é um pouco verdade, mas acho que há aqui um fator que é importante, que não está ainda concretizado, mas aumentou em mais de não sei exatamente quantos milhares de quilómetros a fronteira direta da NATO com a Rússia. Cerca de 1.300 ou 1.400 na Finlândia. E isso não me parece nada despeciando. Falando com militares, ninguém ficou mais calmo com isso. Muito bem, vamos agora dar a voz à Salomé, cuja entrada para esta equipa foi um dos marcos outro da nossa secção em 2022, e a Salomé vai falar-nos de assuntos que, sendo de outras zonas do globo, também não deixam de ter alguma interligação com o que temos estado a dizer até agora. Pois é verdade, venho falar da China, que no início do ano foi aqui um bocadinho ofuscada pela guerra na Ucrânia, mas que também se tem vindo a destacar como um ator importante, não só ao nível destes diálogos nos quais não tem entrado, mas também pelas mudanças internas que têm existido dentro do país, porque este foi um ano importante com o Congresso do Partido Comunista da China, que mostrou basicamente aquilo que as previsões já antecipavam, que era que Xi Jinping se ia manter no poder, mas as previsões não tinham visto o quão longe se ia manter no poder, ou seja, aquilo que dá a entender é que as escolhas que houve para os órgãos de topo do partido é que se vai manter rodeado por pessoas da sua facção, portanto ele afastou totalmente pessoas de outras fações, não há sequer uma voz de mulher no Politburo, portanto temos aqui um organismo que vai continuar muito pouco interessado em promover igualdade de géneros, e é muito interessante porque esta continuidade no poder foi portanto oficializada, digamos assim, em outubro, e poucas semanas depois estávamos a ver protestos na rua por motivos completamente diferentes, porque é um fenómeno muito atípico na China, dos maiores protestos que se viram no país desde o massacre de Tiananmen, das quais muitas pessoas hoje em dia provavelmente nem sequer têm conhecimento, porque as menções são tão censuradas que se calhar as próprias pessoas que foram para a rua nem têm noção do risco que isso representava para a sua segurança, mas ainda é preciso ver como é que as coisas vão evoluir no próximo ano para ver como é que estes protestos influenciam o futuro do país, porque as pessoas saíram à rua por causa das medidas da política de zero Covid. Assistimos ao final de 3 anos e depois destes protestos a um relaxamento das medidas, mas eu gostava de perceber ainda de que forma é que o facto das pessoas terem protestado e isso ter trazido resultados pode influenciar outro tipo de campos de política no país. E falo da China e destes acontecimentos todos lá como dos principais acontecimentos do mundo, porque a China
é um país de peso que não pode ser ignorado, a segunda maior potência económica mundial, e portanto aquilo que acontece na China tem inevitavelmente impacto no resto do mundo. Eu perguntava-te, Salomé, precisamente por causa por um lado, pelo que temos estado a falar antes da Rússia, e por uma esperança que foi havendo, julgo eu, dos dois lados beligerantes, assim quisermos, no caso da guerra da Ucrânia, assistimos a uma espécie de jogo da corda, em que a corda era a China, com Putin ansioso por ter um sinal de apoio de Pequim, o Ocidente esperançoso de que Pequim fosse precisamente quem trava a Rússia ou quem impede males maiores. Como é que evoluiu a China em relação à Rússia nos últimos tempos, nos últimos meses que vivemos? Eu não sei se houve propriamente uma evolução. Parece-me que houve uma espécie de uma estagnação. A China tenta... Ou seja, se nós olharmos para os acontecimentos desde o início do ano, pouco antes da invasão, a China lançou com a Rússia um documento a afirmarem apoio mútuo, político, quaisquer que fossem as circunstâncias, e apesar da China, depois quando a guerra foi lançada, a China nunca condenou, a Rússia também nunca fez um apoio que a pusesse em sarilhos a nível internacional. Portanto, acho que a ideia é tentar manter-se entre os pingos da chuva nesta questão e não ter de tomar uma posição muito comprometedora, seja num sentido ou no outro, porque a China tem todo o interesse em que haja uma mudança na distribuição do poder mundial e, portanto, será difícil alinhar-se totalmente com o Ocidente, com os Estados Unidos, mas também não me parece, tendo em conta todos os problemas internos que tem, que queira juntar-se à Rússia, especialmente dado que não há certezas sobre quem é que vai sair vencedor deste conflito. Muito bem, e vou pegar aqui na sugestão da Manuela, que ainda não ouvimos neste podcast, mas já ouvimos a Manuela, mas não a sugestão que ela traz a este podcast como destaque do ano, e tendo já passado pela Rússia e pela China, a sugestão da Manuela quase completa o famoso acrónimo BRICS, que nos últimos anos surgiu para designar uma série de países emergentes, uma série de países que política e economicamente ganharam outro peso no mundo e que chegaram que consertaram posições em alguns dossiês e que ainda este ano tiveram uma importante cimeira recente. Portanto, quando falamos de BRICS, estamos a falar de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o West do South Africa, e eu aproveito esta ligação, digamos assim, para passar a palavra à Manuela, que nos traz como destaque o que aconteceu no Brasil este ano. O Brasil, que é o maior país de língua portuguesa, que é o país em que aqui em Portugal a maior comunidade migrante é de brasileiros, neste momento, que é um país importantíssimo em termos da América do Sul e que este ano viveu uma enorme mudança política, que foi uma mudança que testemunha um país muito dividido. Os últimos anos, sob a liderança do presidente Bolsonaro, foram anos difíceis, quer pela pandemia em que houve da Covid-19, em que há 650 mil mortes no país, em que o chefe de Estado fez uma gestão da pandemia altamente polémica, com muitos pontos a raiar o negacionismo, que há uma liderança musculada, que há um agravamento da situação de fome de grande parte da população, que era algo que tinha melhorado nos últimos anos com a criação da cesta básica pelo ex-presidente e futuro presidente Lula da Silva, que neste momento há um estudo da Rede de Segurança Alimentar Brasileira,
que foi divulgado no mês de junho, que há 33 milhões de pessoas no Brasil em situação de fome. 33 milhões de pessoas é o triplo da população portuguesa. É uma enormidade. E quando se fala em situação de fome, são pessoas que não têm, quando muito, nem sempre têm condições para fazer uma refeição por dia. Uma refeição completa por dia. Porque é, de facto, uma situação absolutamente dramática. Tudo isto leva às eleições que são as eleições que estavam previstas e que voltamos a estar perante um país completamente polarizado, em que os candidatos que se perfilam para o segundo turno é o presidente incumbente, o Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula da Silva, que é um homem que já tinha sido presidente 2 vezes, que faz uma imensa travessia do deserto nos anos que se seguiram, que inclui um período na prisão, que tem 77 anos, que faz-nos refletir como é que um país não consegue criar, ou como é que, talvez não seja o país, mas o partido que ele representa e que mobiliza grande parte, que polarizou grande parte da organização eleitoral, não consegue criar uma alternativa de liderança, que ele, além da idade, tem problemas de saúde. Ele fez recentemente uma intervenção à laringe e já tinha tido um problema oncológico em 2012. Por isso, há aqui várias questões que se põem. Neste momento, estamos a 2 semanas, aliás, a 10 dias, no momento em que estamos a gravar, estamos a 10 dias da posse. E aquilo que a equipa de transição tem estado a negociar as condições do futuro governo, há várias questões que eu acho que é importante termos em conta. Se por um lado a eleição de Lula da Silva é um sinal de uma vitória democrática, porque de facto aquilo que ele representou e a mobilização que ele consegue fazer de 14 partidos que suportam que apoiam a sua candidatura na segunda volta, nomeadamente a pronta disponibilidade da Simone Tebet, que foi a candidata que na primeira volta ficou em 3º lugar para integrar a campanha. E se toda essa disponibilidade parecia que seria possível estabelecer um governo de coligação, há aqui alguns sinais de risco. O próximo governo vai ter 37 pastas. O atual governo tem 22. Ora, a criação destes ministérios todos, são criados muitos ministérios novos, a criação destes ministérios todos pode significar descentralização, mas também pode significar distribuição de pastas por pessoas a quem é preciso atribuir cargos. Para assegurar a coligação naquele sistema brasileiro em que há 20 partidos no Parlamento e os favores têm sempre que ser de alguma forma mas, ao mesmo tempo, também temos, por exemplo, a imprensa brasileira deu conta que a futura primeira-dama, Rosângela Silva, que terá vetado um nome para Ministro do Turismo e que o próprio futuro Presidente que incumbiu a mulher de indicar o nome para o Ministério da Mulher. Há aqui uma certa... Para o nosso sistema político há aqui uma certa... São perplexidades que me... Sim, eu não queria usar esse termo, mas gera-me imensa perplexidade. Por outro lado, ontem houve duas novidades bastante positivas para aquilo que será a futura governação, que passam pelo Supremo Tribunal Federal. Uma delas em que o orçamento secreto de Jair Bolsonaro, que no fundo era um orçamento secreto, exatamente isso, que era distribuído por governadores, para satisfazer clientelas eleitorais, que esse orçamento secreto foi declarado inconstitucional e que a outra decisão foi a liberação para fora do orçamento que já estava feito para 2023
da verba para a Bolsa Família, que é exatamente essa bolsa, ou para subsídios dessa natureza, que são exatamente os que vão permitir tirar ou minorar a situação de fome desses 33 milhões de pessoas. Agora, há outra coisa que a mim me gera imensa perplexidade nisto. Está prevista uma festa para o dia 1 de janeiro, que é o dia da tomada de posse do presidente Lula da Silva e do vice-presidente. Geraldo Alckmin. Exatamente. Essa festa, que se vai chamar Festival Brasil do Futuro, a alegria vai tomar posse. O orçamento para esta festa é 1,4 milhões de euros. Eu só me pergunto se será necessário, com tantas prioridades que o Brasil tem neste momento, ir gastar 1,4 milhões de euros numa festa. De certa forma, no dia em que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, eu fiquei a pensar que se perdeu ali uma grande oportunidade de... O futebol, eu não percebo nada de futebol, não gosto de futebol, mas é assim, há uma coisa que eu sei, o futebol gera uma emoção que pode unir a população e que pode levar as pessoas, basta ver o que se está a passar agora na Argentina, as imagens, geram ali um sentimento de partilha e de coesão. Eu creio que vamos chegar ao dia da posse com o Brasil muito dividido e queria não estava a pensar falar do Peru, mas queria, dados os acontecimentos dos últimos dias no Peru e ficar no mesmo subcontinente, na América do Sul, e até porque o Peru faz-me pensar um bocado, faz-me voltar quase à Guerra Fria, em que é preciso recuar umas boas décadas no Peru para se perceber o nível de violência que ainda hoje existe e que acontece recorrentemente. E é preciso voltar à Guerra Fria, por onde a Ana começou. A Ana começou dizendo que não tinha memória da Guerra Fria, eu tenho, tal como a Cristina, e porque, de facto, a Revolução Cubana, em 1959, influencia muito todos os países daquela zona. E cria em muitos desses países, nomeadamente no Peru, que uns anos depois há um golpe militar em 1968 que teve muito menos a ver com mais 68 na Europa, mas muito mais com a influência daquilo que foram os princípios da Revolução Cubana. Há um golpe militar de esquerda que está no poder até 75, em que o Peru é um país com imensos recursos naturais, com fosfatos, ouro, petróleo, uma série de recursos naturais, mas que estavam muito explorados por empresas norte-americanas, e a ideia é que nacionalizam empresas, lançam os princípios de uma reforma agrária. Em 75, em pleno pré-português, que era uma altura em que se achava que Portugal podia ser disputado por União Soviética e Estados Unidos, em pleno pré-português há um golpe militar exatamente de sinal contrário. E a partir daí há a guerrilha de extrema-esquerda, há uma série de acontecimentos. O golpe de Estado de Fujimori nos anos 90 e a sua ditadura. E depois é o Fujimori que é indiciado por corrupção, é o Alan Garcia. Sim, desde que foi reposta a democracia, todos os presidentes peruanos vieram em seguida a ser acusados de corrupção. O Alan Garcia, aliás, suicidou-se com a polícia a cercá-lo, e todos eles até agora foram acusados. Portanto, Pedro Castilho, que foi este mês tentou um golpe palaciano que falhou e que por isso foi destituído, é só mais um numa longa série, e nos últimos 6 anos foram 6 presidentes. Portanto, a coisa promete, não é? A instabilidade é realmente inegável. Ou seja, ainda são heranças da Guerra Fria. Completamente. Passámos aqui em revista uma série de acontecimentos que marcaram este ano. É evidente que muitos outros e muitas outras paragens nos chamam a atenção. Uns Estados Unidos onde houve umas eleições que não correram a Donald Trump como ele queria, e Donald Trump esse que agora se vê acusado por um comitê do Congresso de crimes relativos à invasão do Capitólio. Temos uma Índia crescentemente autoritária e com um regime crescentemente autoritário e com um peso no mundo que não é
despiciando, temos uma Austrália que se preocupa cada vez mais com a China, temos uma União Europeia assolada pelo escândalo de corrupção do Parlamento Europeu, uma Espanha em crise institucional grave com o Governo, Parlamento e Tribunal Constitucional em choque, um Reino Unido que ainda não se refez, por um lado, da perda da Rainha Isabel II, por outro lado, continua a viver as agruras da saída da União Europeia. Tudo isto são assuntos que, evidentemente, a nossa secção continuará em 2023 a acompanhar. Já agora, da secção faz também parte a jornalista Margarida Mota, e eu aproveito o que a Manuela disse para chamar a atenção para um trabalho da Margarida sobre os momentos políticos do Mundial de Futebol, agora que ainda estamos no rescaldo desse torneio, e bem incluída de alguma forma também neste episódio. Vamos continuar a acompanhar tudo isso e o que mais se passar e que não conseguimos hoje prever no ano 2023. A nossa presença nestes podcasts vai mudar ligeiramente de forma. Vamos passar a ter o Mundo a Seus Pés como um podcast semanal em que vamos rodar na condução do mesmo. Para já, a Ana França, a Cristina Pérez, a Manuela Gosta Soares e eu próprio, e atendendo às várias partes do mundo, e isso começa a partir de 2023, e portanto este episódio de hoje, que vai para o ar dia 26 de dezembro, é o último neste atual formato. O que não muda ainda neste formato é a pergunta final que eu endereço sempre a cada membro do painel, e por isso mesmo, e retomando a ordem porque começámos o podcast, vou perguntar à Ana França que se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, onde era e porquê? Ia para a Rússia. Ia à Rússia. Sempre quis conhecer. Tinha até aquele plano de fazer aquele barco que acho que vai para São Petersburgo, não é? Daqui da Europa da Suécia, assim uma coisa. E sempre quis muito conhecer os polos, principalmente os polos culturais da Rússia, e não sei muito bem se eventualmente me vão deixar ser turista na Rússia, mas eu gostava mesmo muito de conhecer o país e era para onde eu ia se não houvesse guerra. Cristina Pérez. Eu refaria a viagem que fiz em 2016 da cidade do Cabo a Zanzibar, passando pelo Zimbábue, Zâmbia e Tanzânia, deste continente que está a ser disputado internacionalmente, quer pelo Ocidente, quer pela Rússia, com uma grande influência também da Turquia. Manuela Gosta Soares. Eu iria ao Chile porque acho que pode ser um país onde pode haver alguma mudança, tendo em conta até o que se está a passar no continente e no vizinho Peru. Pode haver alguma mudança em 2023. E era um sítio onde eu nunca fui e gostava de ir. Salomé Fernandes. Eu acho que é a Tailândia, outra vez, por um motivo muito mais simples do que os vossos, que é tenho muitas saudades da comida. Portanto, puramente para fazer a vontade à minha barriga, eu acho que viajava até à Tailândia. E bem. É uma belíssima sugestão. São muito variados os destinos que a secção internacional do Expresso recomenda. Já agora, tu onde é que irias? Olha, eu desta vez diria provavelmente a Nova Zelândia. É um país que sempre me suscitou imensa curiosidade. São os nossos antípodas, é o mais longe que se pode ir sem sair deste planeta. É um país que politicamente também teve nos últimos anos um percurso interessante, com a liderança da Jacinda Ardern a ser vista durante algum tempo como um exemplo, aliás, a par de outros países, de lideranças eficazes e populares no feminino, com vários países escandinavos também, por exemplo, a Sanna Marin na Finlândia ou a Kaja Kallas na Estónia. Enfim, um país de beleza natural inacreditável, pelo menos a julgar pelas imagens que dali conheço. E, portanto, do Senhor dos Anéis. E não só, e de outros filmes. O Piano da Jane Campion, por exemplo, que é um filme lindíssimo. Bom, era um país que me atraía imenso para ir passear e também para ir perceber os kiwis do ponto de vista
político. E com estas sugestões despedimos-nos, com votos de um excelente Natal e boas entradas em 2023. Resta-me agradecer à belíssima equipa da secção internacional do Expresso que esteve aqui reunida hoje neste podcast: a Ana França, a Manuela Goxa Soares, a Cristina Pérez e a Salomé Fernandes, o João Martins, que fez toda a sonoplastia, e sobretudo a si, que está desse lado a ouvir-nos e com quem marcamos encontro dentro de poucos dias. Até lá, até breve e até sempre.